Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Você já parou para perguntar por que os Estados Unidos se envolvem tanto em guerra e conflitos ao redor do mundo? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos vêm se envolvendo em guerras e conflitos ao redor do mundo. Vamos aqui citar as mais importantes. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se envolveram na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Golfo, na Guerra da Bósnia, na Guerra do Iraque, na Guerra do Líbano e agora interviram na Síria e também, não esquecendo, na Guerra do Afeganistão. Na Guerra do Afeganistão temos uma particularidade. Nos anos 80, os Estados Unidos apoiou o Afeganistão e apoiou também Osama Bin Laden para lutar contra as tropas soviéticas. Mas depois dos atentados do 11 de setembro, os Estados Unidos se voltaram contra o Afeganistão e se voltaram contra o Osama Bin Laden. Mas a pergunta-chave é: por que os Estados Unidos precisam tanto de guerra? Por que esse país imperialista do século XXI precisa tanto se alimentar da guerra? Mas a resposta a essa pergunta não é tão simples assim. Vamos aqui analisar alguns pontos. A indústria bélica dos Estados Unidos foi a que mais cresceu nos últimos anos. E cresceu não somente na parte financeira, mas também na influência. Hoje, praticamente as indústrias bélicas dos Estados Unidos se confundem com o governo americano. Prova disso é que diretores e funcionários de empresas como a Lockheed Martin têm funcionários na Casa Branca e também no Pentágono. Essa influência atua de forma decisiva para favorecer as indústrias bélicas, principalmente a Lockheed Martin. Hoje é praticamente impossível dizer onde termina o governo americano e começa o da Lockheed Martin. Hoje, 80% da receita desta empresa provém do governo americano e os outros 20% vem da venda de equipamentos. Com tanto poder sobre o governo americano se sente pressionado pelos representantes desta empresa nas áreas do governo, sempre incitando a guerra, sempre em busca de um conflito que possa lhe gerar lucro. Aliás, as guerras geram enormes lucros para essa e para outras empresas do setor bélico. Muitas pessoas ainda acreditam que os Estados Unidos da América são os mocinhos que interferem nos conflitos de outros países para proteger a população indefesa, para dar a liberdade a eles. Mas na realidade, na prática, não é por esse motivo que os Estados Unidos interferem em guerras e conflitos ao redor do mundo. O poder da mídia americana tratou de espalhar a imagem de bons mocinhos para o redor do mundo. Filmes, jornais, enfim, documentários sempre mostraram os Estados Unidos como sendo os libertadores do mundo. Mostram como eles sendo aqueles que lutam contra o que é mal, o que é ditador, o que é inimigo da população. Mas, na verdade, os verdadeiros inimigos muitas vezes são os próprios americanos, que derrubam governos porque não estão de acordo com seus interesses e invadem países a fim de adquirir o seu petróleo ou outras riquezas naturais que esses países possam vir a oferecer. Como os Estados Unidos gastam bilhões de dólares comprando equipamentos bélicos dessas empresas, eles têm a necessidade de invadir e adquirir novas formas de ganhos, novas formas de lucro. E muitas vezes quem paga por isso é o contribuinte americano. Vale lembrar que na Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a Europa e União Soviética praticamente destruídos, os Estados Unidos foi o país que mais lucrou com essa guerra, ao vender equipamentos para os países aliados. E pasmem pessoal,
empresas americanas lucraram até mesmo com a Alemanha de Hitler. A IBM construiu máquinas personalizadas para os nazistas, com quais eles podiam usar para controlar tudo, do fornecimento de petróleo, os horários dos trens em campos de morte, até controlar as contas bancárias de judeus vítimas do Holocausto. Em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, o New York Times, o jornal, informou que aproximadamente 3 milhões de judeus iam ser imediatamente retirados da Polônia e provavelmente seriam exterminados. A reação da IBM? Um memorando interno disse que, devido à situação, eles teriam que aumentar a produção de equipamentos o mais rápido possível para os nazistas. Essa empresa citada é apenas um exemplo de como os americanos faturaram com a Segunda Guerra Mundial. E isso explica o porquê eles se tornaram a maior economia do mundo. Então, pessoal, recapitulando o porquê os Estados Unidos sempre estão se metendo em guerras, a resposta é óbvia, porque eles lucram muito com a guerra. Como eu já mencionei em outros vídeos, a Rússia vem sendo cercada pelos Estados Unidos lentamente. Países que fazem fronteira com a Rússia e que hoje alguns fazem parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, vêm recebendo equipamentos bélicos norte-americanos. Não só equipamentos, mas também tropas. Mas qual seria a vantagem dos Estados Unidos provocar a ira da Rússia, a ira de Vladimir Putin? Se estourar uma guerra entre Rússia e os países europeus que fazem fronteiras com a Rússia, o que os Estados Unidos ganhariam? Obviamente, a resposta é clara. Uma guerra de grande escala entre Rússia e os países europeus, os Estados Unidos faturariam bilhões e bilhões de dólares, porque venderiam armas e equipamentos bélicos para os países aliados, os países que fazem parte da OTAN. Então, raciocinamos. Os Estados Unidos vêm provocando a Rússia constantemente, sejam através de manobras dos seus caças, como manobras dos seus navios à beira das fronteiras com a Rússia. Essas provocações têm o intuito de arrastar o país russo para uma guerra contra os países europeus, e dessa forma os Estados Unidos lucrarem muito, porque a Europa com certeza ficaria devastada, juntamente com a Rússia, e isso colocaria os Estados Unidos ainda mais acima, visto que o seu país poderia estar intacto. Mais uma vez quero frisar e deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra os Estados Unidos, mas contra fatos não há argumentos. Os Estados Unidos são o país que mais procuram a guerra. Ao provocar a Coreia do Norte, os Estados Unidos, o que eles querem? Se eles invadirem a Coreia do Norte e derrotarem aquele país, derrubarem o seu ditador, com certeza eles manteriam tropas naquele local, naquele país, e colocariam a China em perigo e a própria Rússia. Os Estados Unidos sempre estão provocando guerra, e isso tem um fundamento. A economia norte-americana precisa da guerra. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. E se você não gostou, deixe a sua sugestão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.